Vamos ler um texto das Escrituras nessa noite? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, os versículos de 1 até o versículo 13, por favor. Romanos 15, versículos de 1 a 13. E eu quero falar nessa noite, dentro do contexto de missões, porque a igreja de Roma era uma igreja plantada na cidade de Roma, e o seu público era parte de judeus e parte de gentios. Então, era uma igreja em missão, era uma igreja que foi alcançada por um projeto missionário e estava fazendo missões. E por isso, dentro desse contexto, então, de missões, eu quero falar sobre a glória de Deus na esperança. A glória de Deus, o quanto Deus é glorificado em alguém que descobre a esperança. A glória de Deus, por quê? Porque esse termo, a glória de Deus, você perceberá quando lermos o texto, ele aparece nesse texto, nestes versículos, pelo menos 4 vezes. Em desdobramentos aparece mais 6, mas com a expressão glorificado, a glória a Deus, a glorificação ao Senhor, pelo menos 4 vezes. Então ele é um tema dominante na passagem, a glória de Deus. Mas a outra palavra dominante na passagem também é a esperança. Então, dessa ideia, as palavras mais faladas neste texto é que surge o tema para a nossa reflexão nessa noite. A glória de Deus na esperança. A glória de Deus na esperança que a igreja tem primeiramente. Qual é a esperança da igreja? Onde a igreja encontra aquela esperança que enche o coração da gente? E depois, Deus é glorificado na esperança dos gentios, naqueles que também se encontrarão com a esperança, mas fora do nosso ambiente tão comum, tão gostoso de igreja. Eu sou um pastor igrejeiro. Meu gosto, aqueles que andam comigo há algum tempo, já sabem de antemão, minha vida é igreja, minha vida é caminhar com o povo de Deus, minha vida é sentar e gastar horas ouvindo alguém que é do povo de Deus. Minha vida é encontrar no potencial que o povo de Deus tem, a condição adequada. O povo de Deus tem uma força muito grande, uma potência muito grande. Mas uma coisa é a potência, a capacidade do povo de Deus. A outra coisa é o conjunto de atos que o povo de Deus tem. Então, eu divido isso, se fôssemos fazer uso das leis da termodinâmica, eu diria, uma coisa é a potência do povo de Deus, e a outra coisa é o seu movimento. Uma coisa é a sua capacidade, a outra é a sua velocidade. Potência, mas com velocidade. Como fazemos missão? Como pensar missão? A partir desse texto, eu quero lhes mostrar um pouco sobre capacidade, sobre potência, sobre condições e logo a seguir sobre a prática. Como é que se aplica, como é que se coloca para valer na vida diária, como é que se exercita exatamente as capacidades que nós temos. Pensemos assim? Comecemos então, a glória de Deus no quê? Na esperança. A glória de Deus na esperança. Pense comigo, está aqui no texto. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Depois eu lerei ainda os versículos 7 até o versículo 13, mas até aqui, deixa eu fundamentar essa passagem, extrair dessa passagem duas colunas onde a igreja está em cima, consolidada, em cima dessas duas colunas. A esperança da igreja está fundamentada, primeiro de tudo, na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que o texto diz. O texto diz, já no versículo 3, aponta para como Cristo viveu. O texto continua a falar de Cristo até lá no versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 5 ainda nos fala que tudo isso deve acontecer segundo Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pensemos juntos, a esperança da igreja, primeiramente, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A glória de Deus na esperança de Jesus Cristo, primeiramente. Qual é a esperança da igreja? É Jesus Cristo. Deus ensinou como seria glorificado na pessoa de Jesus Cristo, de maneiras muito interessantes. Deixa eu lhes lembrar de uma ou duas ou três pelo menos. Ele foi anunciado, quando o anjo veio e conversou com Maria, Maria entendeu, estou diante de um ato maravilhoso e grande de Deus, glorificado seja o Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se de mim o que o Senhor quiser. Quando Maria vai se encontrar com Isabel, a Bíblia diz que quando Maria se encontra, ela tem o bebê, Isabel também tem o bebê, e os ventres vibram, porque ali estão quem é o último dos grandes profetas, e quem é o que mostraria a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus nasce, os anjos celebram, o céu é tomado da glória, um pouco da glória de Deus é emprestada para o mundo vivente, para que o mundo saiba que as criaturas celestiais celebram o ministério do Filho de Deus na terra. A palavra de Deus nos diz que que já com pouca idade, conversava com homens de alto conhecimento, e então, falando aos doutores da lei, discorria sobre as coisas do seu pai. E que então, quando Maria volta para ver onde estava o seu filho, ele diz, mamãe, trabalhando, mamãe, glorificando, mamãe, falando das coisas do meu pai. As Escrituras nos mostram que antes disso, um pouco, quando Maria e José trouxeram a Jesus ao templo, havia um homem lá, solitário, um adorador, um estudioso das Escrituras, é Simeão. Quando ele vê Maria chegar, ele toma a criança dos braços da mãe, levanta-a numa atitude muito judaica de celebração, de glória, e diz, agora tenho tudo, agora até posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação.
o Senhor Deus é glorificado na esperança que é o Senhor Jesus Cristo, desde cedo. Mas enquanto ele prossegue o seu ministério, enquanto ele caminha por aquelas ruas e vielas e cidadelas empoeiradas, enquanto ele contempla a multidão, vê a multidão e vê a falta e a perdição e o desânimo e a fome, ele olha para os seus discípulos e diz: temos de dar de comer. Enquanto o Senhor Jesus alimenta a multidão, percebe que os seus corações são aflitos, porque são como ovelhas que não têm um pastor. Deus é glorificado na esperança que a igreja, primeiro a igreja tem no Salvador, que é Jesus Cristo. E então o seu ministério se desenvolve, e então cada vez mais ele é reconhecido, ora amado, ora detestado, ora querido, esperado, ora perseguido e odiado. Mas ele chama os seus discípulos e ele diz: todos me deixam em algum momento, e vocês? E então um deles fala: não há para onde ir, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Os discípulos são os primeiros a glorificar ao Senhor, a contemplar a esperança da vida eterna. Os discípulos são a semente da igreja. E então, logo a seguir, ele começa a dizer: mas aqueles que trabalham comigo, aqueles que prosseguem, aqueles que vão em frente, aqueles que compreendem o reino, talvez um dia se cansem. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave. Note o quanto Deus é glorificado na esperança que é Jesus Cristo e a sua obra. Note que quando ele é perseguido, e ele já está como um alvo, os soldados o procuram, os soldados têm uma missão, levá-lo preso, mas aqueles dois homens voltam sozinhos. E então os altos homens da lei perguntam: por que não trouxeram o Nazareno? E a resposta é: ninguém fala como aquele homem. Não tem como prender aquele homem. Quando este homem está no Getsemane, e quando ele está orando, e quando ele está clamando, e quando ele está sofrendo, e quando ele está diante do seu Pai, então ele vê ao longe o traidor chegar. Os soldados estão ali. Um daqueles que dormia se levanta, corta a orelha do soldado, numa demonstração ou uma tentativa de demonstrar que pode defender a Jesus, mas ele diz: ninguém pode me defender, porque para isso vim. Ninguém precisa me defender, porque é para isso que eu estou aqui. O que o Senhor Jesus faz é o cumprimento daquilo que nós entendemos, dar a glória devida ao nome de Deus. E quando na cruz ele brada: está consumado, é porque está consumado. É porque foi para isso que ele veio. É porque ele veio para ser aquele que glorificaria ao seu Pai no centro da sua igreja. Deixa eu lhe falar, além da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, tem uma outra palavra aqui, e ela está no versículo 4, a Escritura. A Escritura. Meus irmãos, Deus é glorificado na esperança que é Jesus. Deus é glorificado na esperança que a Escritura nos comunica. Uma coisa é Jesus ser o que é, a outra é alguém nos contar sobre o que Ele é. As Escrituras passaram por um longo e maravilhoso processo, primeiro da revelação de Deus,
Deus, na sua graça, se revela, se mostra de maneira ampla para todos e se mostra de maneira especial à sua igreja. Se revela na natureza, nas leis cósmicas, mas se revela como o Papai, a quem fomos ensinados a chamar Abba Pai. Revelação geral, revelação especial. As Escrituras nos comunicam que aqueles homens, ninguém falou de si, ninguém falou do que pensou, ninguém imaginou coisas de Deus, o Espírito Santo lhes comunicou quem Deus era, lhes deu temor, usou a cada um desses estudiosos, homens simples, homens eruditos, mas ao longo de 1.600 anos, cerca de 40 pessoas só falaram de uma coisa, de Deus e da sua glória, do seu Filho prometido e cumprido, da sua igreja e do seu trabalho, da esperança. Então, nós temos essa segunda palavra aqui que nos ajuda muito. A Escritura fala de si mesma. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. E quando Timóteo também escreve, para consolidar num tempo difícil, em que as pessoas viviam sem as Escrituras, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, para nos instruir, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho da esperança. Eis a Escritura, que o Senhor, pela sua graça, nos tempos que Ele quis, consolidou como 66 livros, para que compreendêssemos nos 39 do Antigo, nos 27 do Novo, toda a sua vontade. A perfeição do pensamento de Deus, utilizando todas as capacidades desses homens que a escreveram, seja pelo caminho da revelação, depois na inspiração, e quando as Escrituras estão diante de nós, estão aqui, estão aí com você, estão em papel, estão nos softwares, aí ele disponibiliza a coisa mais magnífica que poderia existir, a iluminação do Espírito Santo, que é quando o cristão lê e compreende. Então, Deus é glorificado na esperança que é Jesus. Deus é glorificado na esperança que a palavra de Deus nos ensina a ter. Por isso, nós somos este povo. Por isso há sorriso nos nossos lábios, júbilo, por isso há canto, nossos cultos têm cânticos, nós expressamos nas letras da canção uma voz uníssona ao Senhor, que é o que o texto fala. Veja o versículo 7, olha que coisa interessante, no versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A uma voz, a ideia é uníssono, sabe? A ideia é que o nosso cântico é todo numa nota, e todas as pessoas estão naquela nota, e de maneira uníssona, nós cantamos antecipadamente, aqui, enquanto ainda somos gente, pessoas cheias de problemas, cheios de pecados, cheios de dúvidas, cheios de inconsistência, mas ainda assim nos afinamos no tom da canção, para dizer glória, 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 glória ao Senhor, e isso me leva, como que por antecipação, aquelas passagens de Apocalipse, aonde a palavra de Deus diz que de toda tribo, de toda língua, de toda raça, e homens e mulheres estarão dizendo, todo o poder é do Senhor, toda a glória é sua, santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, e quando eu leio essas passagens, não tem como não pensar que um dia eu estarei lá, sabe?
Não tem como pensar que um dia você estará lá. Não tem como pensar que foi para isso que nós fomos chamados, para glorificar ao Senhor, segundo esse texto, na genuína esperança, na pura esperança, na clara esperança, naquela esperança que não nos deixa perturbados, mas naquela esperança que é fundamentada em 2 solas da reforma: somente Cristo, somente as Escrituras, somente Cristo, somente as Escrituras. Por isso podemos viver nos países mais difíceis, por isso podemos viver nos países que adoram e cultuam a Alá. Somente Cristo, somente as Escrituras. Por isso podemos viver nos países idólatras, em que criam santos, beatificam outros. Somente Cristo, somente as Escrituras. Por isso podemos viver em países animistas, que se criam deuses, que se adoram estátuas. Somente Cristo, somente as Escrituras. Tem povo mais vitorioso do que esse? Você é esse povo. Nós somos esse povo. Os nossos jovens fazem parte desse povo. As nossas 17 crianças que estavam aqui, que agora estão cultuando ao Senhor, fazem parte deste povo. Deus é glorificado, você pode ter certeza disso. Eu e você podemos ter dúvidas sobre se nós o glorificamos. Eu e você podemos ter dúvidas sobre se para nós Cristo é somente Cristo, o nosso Salvador. Eu e você podemos ter dúvidas sobre a Escritura como uma boa e maravilhosa palavra que alimenta a gente, para que a gente não morra. Eu e você podemos até ter esses problemas, mas isso não invalida quem Deus é. A minha falta de fé não invalida a glória ao Senhor, que é recebida na pessoa de Jesus e nas Escrituras. Bom, isso somos nós. Pensemos, usufruamos. Ei, Cristo é meu, é seu, é nosso. Ei, as Escrituras são o patrimônio que nós temos. Nós nos valorizamos, nós nos tornamos uma cultura sofisticada a partir dos planos perfeitos de Deus. Ele fez isso, sabia? Ele fez isso. Ele é glorificado numa esperança que Ele mesmo dá. Ele é glorificado no seu Filho Jesus Cristo e na grande obra que fala do cristianismo, chamado de Escrituras. Bom, isso é falar de nós, mas deixa eu falar de outra coisa agora. Vamos pensar em alguma coisa que transcenda esse nosso mundo, o que estamos vivendo, a maravilhosa graça, a beleza de fazermos parte desse povo. Olhe para essas bandeiras. Pense em algumas dessas nações. Imagine por um instante o que pensam essas nações. Olhe para essas bandeiras, tente lembrar do seu povo. Olhe para estas bandeiras e tente imaginar o que é liberdade em alguns desses países. Tente imaginar o que é humanidade, o que é civilidade. Olhe para alguns desses países, tente imaginar o que é ser um pai, ser uma mãe, ser um filho. Tente imaginar o que é segurança em alguns desses países. Tente imaginar o que é o índice de desenvolvimento humano em alguns desses países. Tente imaginar o que é a educação em alguns desses países. Tente imaginar o que é a saúde em alguns desses países. Tente imaginar o que é a dignidade em alguns desses países. Tente imaginar o que é ser menino e ser menina em alguns desses países. Tente imaginar
o que é Deus ser o Deus de toda a glória, e seus olhos passarem sobre todos estes países, o mundo da sua criação, e imagine se Ele é glorificado no seu Filho, e se Ele é glorificado nas Escrituras. Imagine, e você perceberá o que é a urgência da obra missionária, e eu e você sairemos do micromundo em que nos colocamos, para contemplar não só a potência que a igreja tem, mas a velocidade que ela precisa ter para ir ao encontro dos eleitos de Deus. Eu posso atestar pelas Escrituras que em todos e quaisquer desses países, se Deus quiser, Ele tem seus eleitos lá, porque Ele disse que teria. Porque Ele disse que os seus eleitos, antes ainda da fundação do mundo, eles já seriam dele, mas um dia eles seriam comunicados da sua eleição, pelo testemunho de alguém. Imaginem vocês, o nosso país, há 2 séculos atrás, imaginem, portos fechados, uma regra geral para que Jesus não fosse pregado e nem as Escrituras lidas. Mas aí acontece a grande e maravilhosa ação de Deus, a grande e preciosa ação de prosperidade do Evangelho, de avanço do Evangelho. E então, lá em 1822, uma constituinte se levanta neste país, para dizer que dali para frente o culto seria algo de foro íntimo. Nós não estávamos lá, mas a graça de Deus estava lá. E então, passados alguns anos depois, 1859, um homem à porta na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é Ashbel Grant Simonton. E ele vem para dizer: Senhor, Senhor, Tu não és glorificado neste país, Senhor, como o Senhor é digno de ser glorificado. Usa-me para que o Senhor seja glorificado nesta nação. Eis um missionário. Eis aquele que iniciou essa igreja que hoje nós estamos dentro. Um homem para a glória de Deus. E essa passagem, essa transição nos leva ao segundo pensamento. Veja o que diz dos versículos 7 até o versículo 13. Então, a primeira parte é: Deus é glorificado na esperança, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Agora eu vou apontar outras 2 coisas. Eu estou trabalhando sobre o tema só lhe deu glória, somente a glória ao Senhor. Toda a glória, toda a dignidade, toda a honra, todo o poder, todo o reconhecimento, tudo ao Senhor. Ele é a nossa referência, nós gravitamos em torno dEle, tudo é para Ele, tudo é dEle, tudo é Ele, nossos olhos, nosso ser, nossas condições, ao Senhor. Estou dividindo essa ideia, que nós fazemos isso, por Cristo e pelas Escrituras, mas nós somos a igreja. É bom ser igreja. Agora nós somos convidados a deixar bancos vazios. Agora nós somos convidados a preencher os espaços da igreja com os gentios à fé, com os que estão distantes da fé, como acontecia em Roma. E nós somos chamados a isso por mais 2 ideias que eu gostaria de pensar no texto com vocês: a graça e a fé. A graça e a fé. Então, Deus é glorificado por Cristo. Deus é glorificado somente pelas Escrituras. Deus é glorificado somente por sua graça. E por fim, vocês perceberão, Deus é glorificado pela fé. Pensa comigo, como é que a gente põe em prática a missão que nos foi dada? Portanto, diz o texto, acolhei-vos uns aos outros. Essa é a tônica de toda a passagem. Suportar, conviver, ser paciente,
agradar ao outro, uma missão de alteridade, uma missão de contemplação da importância da pessoa que está do nosso lado. Essa é a ênfase de toda a passagem, porque isso Cristo nos ensinou, não se agradou mais a si do que aos outros, ao contrário. Porque isso as Escrituras nos ensinaram, nos consolando. Essa é a tônica de toda a passagem. Deus é glorificado em Cristo e nas Escrituras, porque Cristo é o que nos acolheu, porque as Escrituras são a nossa orientação, a nossa bússola. Por isso, do versículo 7 para frente, vem a implicação, vem como é que a gente também deve fazer então, já que fomos acolhidos por Jesus, já que as Escrituras são o alimento que necessitamos, temos alguma coisa a fazer agora. E o que é que temos de fazer? Então vem o versículo 7, até o 13. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha a glória de Deus de novo. Aqui é maravilhoso ver o quanto as Escrituras se importam com a glória de Deus. Diz o versículo 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios, incluiu aqui, colocou missão na vida da igreja agora, para que os gentios façam o quê? Para que eles também glorifiquem. Deus é glorificado na sua igreja, em Cristo e pelas Escrituras, e agora nós vamos perceber que Deus é glorificado nos gentios, pela graça e pela fé. Veja o nível de perfeição de Deus, veja como Deus é profundo na maneira como Ele trata com a sua igreja, na perspectiva que ela tem, para fora das suas paredes. Então, vê só, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, porque como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. De novo a palavra esperança aqui. E deixa eu lhe falar um pouco sobre isso, ao perceber que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uso de várias passagens das Escrituras, como Deuteronômio 32, Salmo 117, Isaías 11, Salmo 18, todas as vezes que Paulo fala sobre o que é Jesus para o mundo, aponta Jesus como alguém que vai fazer uma transformação nas pessoas. Todas as vezes que fala que o povo gentílico vai se encontrar com Deus, nessa sequência em que Paulo usa passagens do Antigo Testamento, ele fala de cânticos, de louvores, de alegria, de celebração, de gratidão, ele fala quase que de uma peça que se apresenta ao Senhor, de uma felicidade antes não tida. Meus irmãos e irmãs, o mundo jaz no maligno, diz as Escrituras, o homem está perdido nos seus planos, os homens trabalham por um dinheiro no final do mês, as crianças estudam o que imaginam que nunca nem vão usar nas suas vidas, nós andamos daqui para ali, de lá para cá, se alguém nos pergunta o que estamos fazendo, dizemos, agora não consigo te responder, porque nem sei ao menos para onde estou indo. O homem como um todo, anda do nada para lugar nenhum, cabisbaixo, nervoso. Hoje, eu dormia o sono dos justos, lá na cama da Ana Luísa, quando de repente vibra o meu celular e eu olho, é um diácono amigo meu zombando de mim. Corintiano roxo, eu gremista,
1-0, pastor. Aí cheio de caricatura, uma zombeteria para com este pobre torcedor que hoje sofre uma derrota. Aí, eu, naquele momento, pensei, brincando com o meu diácono, escrevendo para ele, só dando uma cutucada, eu sei que o Coringão é um timão, eu sei que ele é forte, eu sei tudo isso, mas eu dou uma cutucadinha, é só o começo, não tenha muita esperança, você vai ver mais para frente, vai ver, um dia da caça, outro é do caçador, olha, não tenha tanta esperança, as coisas mudam e tal, ok, mas eu brinco com ele, até perdendo, perdeu hoje, perde amanhã, cai para a segunda divisão, e eu estou dando risada, mas você sabe que tem gente que não dá risada quando seu time de futebol perde, não sabe? Olha, hoje, nessa noite, homens entram nos seus lugares de usufruto, de maldade, de bares a locais de promiscuidade, para ali, nesses lugares, tentar de alguma maneira encontrar uma felicidade perdida. Homens e mulheres estão entrando nos seus tablets, fazendo procuras por coisas que nem eles sabem. Procuram e não sabem o que procuram. Parecem ter uma necessidade de um tipo de complemento, parecem ter um tipo de busca, que na verdade nada mais é do que um vício. Quando o vício domina um homem, desequilibrado ele está. Homens e mulheres que tocam nos seus celulares mais de 200 vezes por dia, não podem estar no seu juízo perfeito. Assim é o mundo. Viciado, isolado, procurando algum tipo de socorro, procurando algum tipo de amizade, procurando algum tipo de sucesso, de vitória, onde não há vitória. Entrando em igrejas e sendo iludidos em igrejas, tentando aprender conceitos que em tese seriam os melhores dentro das instituições eclesiásticas, mas muitas delas escravizando-os, tomando o resto do dinheiro que eles tinham, em atos praticamente de estelionato. Eis o mundo. Eis o mundo e suas concupiscências. Meus irmãos, só a graça para o mundo perdido, só a graça restauradora para um mundo em frangalhos, destruídos, famílias isoladas, homens que perderam a hombridade de ler as Escrituras, homens que se perderam na sua fé, mulheres que assumiram lares e mandam e desmandam, meus irmãos, filhos que a sua rebeldia parece ser a sua virtude, não é. Todo filho desobediente a um pai é um rebelde, um amaldiçoado, que encontra na sua prática, encontra nos seus atos a justiça, ali na frente. Um dia seus filhos farão isso com eles. Irmãos, mundo perdido, sociedade aniquilada, homens e mulheres separados. Eis o mundo. Foi nesse mundo que a igreja foi lançada como uma flecha. O arqueiro já lançou a flecha. A flecha sibila no ar. É a igreja. Uma igreja para um mundo, uma igreja para a adversidade, uma igreja para a perseguição, uma igreja como uma ovelha lançada no meio de lobos. Os lobos se alegram com a ovelha. Uma igreja que precisa saber que no meio dos lobos, um pastor baterá o seu cajado, um pastor terá saído, terá deixado as 99, mas terá ido ao encontro dela, para encontrá-la, para protegê-la, para levantá-la nos seus ombros, e enquanto os lobos não entendem, porque eles não destruíram aquela ovelha, aquele pastor, como canta Estênio Márcios,
canta e rejubila e faz festa com a sua ovelhinha nos ombros. Uma igreja lançada como flecha, sustentada unicamente na graça de Deus. Eis a igreja para o mundo, eis a igreja que avança, eis a igreja que fará gentios glorificarem ao Senhor, que dirá ao mundo gentílico: você precisa conhecer o que é o nosso Deus, você precisa conhecer o que é misericórdia, você precisa conhecer o que é paciência, você precisa conhecer o que é consolação. Nossos filhos precisam ter a genuína esperança num Deus consolador, num Deus que tem o futuro deles nas mãos. Nossos filhos precisam ter paz nos seus corações, nossos filhos não podem ser alienados da esperança da glória. O prazer dos nossos filhos não está nas suas profissões, o prazer dos nossos filhos não está no seu sucesso. Se você fizer isso pelo seu filho, você perderá o seu filho. Você precisa fazer do seu filho um missionário de Deus, como você é, porque se você não for um missionário, provavelmente seu filho também não será. Nossos filhos aprendem com o que somos. Nossos filhos aprendem a ter o temor que nós temos. Nossos filhos aprendem a ter a adoração que nós temos. Nossos filhos aprendem sobre o Jesus que nós temos. Nossos filhos aprendem sobre as Escrituras que nós temos. Nossos filhos contemplam a graça que vem em nós. Quantos anos eu e você temos para viver isso como missionário, como missionária, hein? Quantos anos você tem para consagrar ao Senhor? Quantos anos você tem para dizer: Senhor, eis-me aqui? Quantos anos você pode entregar ao Senhor para dizer: Senhor, a minha vida é tua, como já cantamos nessa noite? O mundo gentílico precisa conhecer da misericórdia que nós conhecemos. Isso se dá na perspectiva que o Senhor, ao lançar a igreja para o mundo, no momento em que a igreja anuncia o Evangelho, Deus coloca os seus eleitos em perspectiva da palavra com uma coisa chamada graça irresistível. Os eleitos não resistem ao Evangelho. O que antes era um mundo cabisbaixo, perdido, o que antes era um mundo triste, o que antes era o desespero, o que antes era andar no lamaçal, o que antes era estar preso pelas amarras, o que antes era uma prisão, quando a igreja passa, quando o fulgor da igreja rompe, quando a palavra é anunciada com paixão, com zelo, com fervor, com temor, quando a palavra encontra o seu livre curso, a velocidade que ela tem, então aqueles que andavam caídos começam a se levantar. E não dá para imaginar uma igreja com esse potencial, com essa condição, se enclausurar como se monge fosse. Eu não sou um monge e você também não é. Se você quiser ser, é para o seu mal, é para a sua maldição. Mas eu e você não somos monges, não somos isolados. Nós só nos isolamos moralmente do mundo, mas socialmente nós somos lançados para dentro do mundo. Eu e você não somos separados do mundo. Eu e você somos e estamos no mundo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse: eu não peço que os tires do mundo, apenas os peço que os livres do mal. E quando ele nos ensinou a orar, ele disse: se você tem medo do mal, ora ao Senhor, peça para ele te livrar. Peça para ele te livrar da tentação, mas não faça de uma mentira, de um engano, não faça de uma ideia equivocada de igreja, não faça de um igrejismo, de um denominacionalismo, de uma prática ortodoxa antiga, de um conservadorismo exagerado, não faça da sua fé vir da sua casa para a igreja. Não faça isso com você mesmo, não faça isso com sua família, não faça isso com seus filhos. Não ensine isso aos seus filhos.
Se você ensinou isso aos seus filhos, peça perdão a eles, diga: meu filho, o papai está te ensinando errado o que é ser um membro de uma igreja. Papai está ensinando que ser membro de uma igreja é ir naquela igreja no domingo. Papai está errado, papai quer voltar atrás, papai quer dizer para você que lá a gente aprende como viver aqui fora, a gente aprende como testemunhar da graça. Aqui fora, filho, a gente tem confiança em Deus. Aqui fora, filho, a gente tem confiança na sua guarda, na sua proteção. Aqui fora, filho, a gente testemunha. Aqui fora a gente vibra com as coisas de Deus. Se você ensinou igrejismo ao seu filho, em nome de Jesus, se arrependa para ser um missionário dentro da sua casa. E se você tiver, e se o Espírito Santo quiser fazer isso, ao voltar para sua casa, antes de dormir, conversa com ele. Para a glória de Deus, converse com ele. Não ensine uma heresia ao seu filho. As Escrituras nunca nos ensinaram a nos separar do mundo, nunca. Se nós não temos mais amigos, é porque nós não conseguimos manter os amigos, ou porque achamos que eles nos fazem mal. Se nós não temos gente para evangelizar, é porque em algum momento alguma coisa deu errado na nossa caminhada cristã, e perdemos o nosso potencial missionário. Mas sempre há tempo, talvez hoje seja o tempo, para que missionários locais se levantem, para viver o conceito fora das quatro paredes de igreja. Você não irá ao Ceilão, você não irá ao Alasca, provavelmente o maior número do nosso grupo viverá aqui nessa cidade, ou viverá próximo desta cidade, ou viverá neste país. Você é missionário aqui, faça o melhor aqui, não espere um amanhã para fazer alguma coisa para o Senhor. Os gentios estão caídos, desanimados, tristes, e somente a flecha poderosa que é a igreja já lançada pode levantá-los do seu estado. Creia na graça, creia na fé, creia que quando isso acontecer, haverá, como diz o versículo 9, glorificação lá no meio dos gentios, louvores junto aos gentios. Creia, como diz o versículo 10, os gentios serão alegrados com o povo de Deus. Creia, como diz o versículo 11, os gentios louvarão ao Senhor, todos os povos louvarão ao Senhor. Creia o que disse Isaías, que do tronco de Jessé brotaria um renovo, e sobre os seus ombros estaria o reino e a justiça e a esperança. Então creia comigo nessa noite, pelo amor de Deus. Creia que Deus é glorificado. Deus é glorificado na esperança que é Jesus Cristo, somente Cristo. Creia que Deus é glorificado na esperança que as Escrituras nos apontam, somente as Escrituras. Creia que Deus é glorificado porque os seus atos de bondade são tão grandes que a sua graça transcende as nossas limitações e alcança os gentios. Deus é glorificado na esperança que a graça dele produz. E por último, Deus é glorificado na esperança da fé que Ele mesmo dá. Veja o que diz o último versículo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Claro, Paulo está falando aos romanos, Paulo está falando a uma igreja nascente, mas Paulo não está falando só aos romanos, nós que lemos hoje, 2000 anos depois. Paulo está falando para a sua igreja ocidental. Paulo está falando para a igreja que ele estava feliz em estar lá, mesmo estando preso lá. Quando ele escreve aos filipenses, e os filipenses estão muito tristes, porque eles sabem que Paulo está preso em Roma, e ele escreve uma carta dizendo: alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele escreve aqui na mesma carta aos romanos, lá aos filipenses ele diz: olha, tudo concorre para o bem, eu estar em Roma, preso, significa que é o evangelho, estar livre. Era mais importante para Paulo ser portador do evangelho livre, ainda que ele estivesse preso numa masmorra.
Percebe o que é um homem que compreende que o evangelho precisa ir aos gentios? Até preso ele fica para isso. E ainda se sente feliz. E ainda incentiva a alegria daqueles que se entristecem com a sua prisão. Isso é um exemplo de cristão primitivo, Paulo, que nos ensina nessa carta 4 verdades boas nessa passagem. Que Deus é glorificado. Deus é glorificado no que a igreja é, e Deus é glorificado no que a igreja faz. Deus é glorificado porque a igreja é constituída da pessoa de Jesus Cristo e das Escrituras. E o que a igreja faz, ela faz em nome da graça de Deus, confiando na fé que Deus dá. E então, toda vez que um homem e uma mulher se levantar para testemunhar dessa graça, haverá gozo e paz, alegria e satisfação. É o que o texto diz. E então a igreja se torna transformacional. Uma igreja dentro das suas paredes nunca transformará nada. Mas uma igreja que aprende dentro das 4 paredes e coloca-se em perspectiva de velocidade, é uma igreja forte em capacidade e firme nas ações. A minha oração é que você olhe para essas bandeiras e imagine e ore pela igreja que está espalhada por estes lugares, para que esses missionários sejam dotados das condições para anunciar um evangelho puro, que Jesus Cristo seja visto, que as Escrituras sejam lidas, que a graça e a fé sejam usufruídas, para que tudo isso redunde em glória, 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 toda a glória, somente a glória ao nosso Deus. Glorifique ao Senhor. O que você recebeu é o seu potencial. O que você fará é a sua velocidade como cristão. Que Deus nos dê da sua graça. Que Deus alegre os nossos corações para sonhos que sejam sonhos dele. Que Deus nos faça olhar para o nosso próximo e fazer, como Paulo disse que era para fazer, acolher-nos uns aos outros, abraçar-nos uns aos outros, abençoar-nos uns aos outros, valorizar o que um e o outro têm, para que quando a gente sair desse culto e de todos os outros cultos, a gente saia com a vibração necessária que um cristão tem que ter para fazer a diferença lá fora. Assim a gente faz missões. Assim a gente faz missões.